Ok, irmãos, graça e paz, né? Bem, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que tínhamos começado de manhã. Nós estamos estudando sobre a igreja primitiva. Já temos 2 vídeos gravados sobre esse assunto e a gente vai aqui fazer nessa primeira parte, né, a leitura e passaremos a comentar a partir de onde nós paramos no horário da manhã. Então, na primeira parte, nós falamos sobre a importância da palavra igreja, né? Nós trouxemos aí o conceito de igreja, a palavra na língua original do grego, que aparece eclésia, né? Fazendo uma pronúncia portuguesada, as pessoas pronunciam eclésia ou eclesia, mas lá no grego é eclésia, né? E a palavra eclésia é uma palavra que significa congregação, assembleia, reunião. É uma palavra que traz o sentido de coletividade, né? Se refere a um agrupamento de pessoas. No período antes do Novo Testamento ser escrito, essa palavra ela era muito usada no mundo secular, dentro do contexto político. Havia nas polis, as polis gregas, né, as cidades-estado, que eram as cidades autônomas, reuniões que as suas lideranças políticas faziam fora dos muros da cidade, fora dos portões da cidade. Eles chamavam os cidadãos para aquelas reuniões, onde ali eles debatiam assuntos que eram de interesses políticos para aquela comunidade. Assuntos que eram apresentados como pautas e que se transformariam em projetos, em políticas públicas para aquele povo. Então essas reuniões, né, esse ajuntamento de cidadãos fora da cidade era chamado de eclésia, ou seja, era uma reunião de pessoas. Esse é o uso da palavra no contexto secular, né? Na cultura secular. Quando Jesus, em Mateus, capítulo 16, versículo 18, a palavra aparece no Novo Testamento pela primeira vez, pronunciada por Jesus, né? Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz assim a Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, lá no original grego, quando ele diz assim, edificarei a minha igreja, ele está dizendo, edificarei a minha eclésia. É a primeira vez que a palavra aparece, e ela é empregada no Novo Testamento, não mais com o mesmo sentido que ela era empregada na cultura secular, porque no contexto fora da igreja, no contexto secular, a palavra se refere a qualquer tipo de reunião. Eram as reuniões de comícios, eram as reuniões que as pessoas faziam em qualquer situação que aglomerasse pessoas. Já no Novo Testamento, ela limita o entendimento da palavra a uma reunião que se dá com o objetivo de culto. Então, quando Jesus disse que estava formando a sua igreja, ele estava falando de formar um povo, né, que se reuniria com o objetivo exclusivo de adorar Deus, de engrandecer a Deus. Então, a partir daí, o conceito de igreja passa a ter um conceito sagrado. Essa eclésia se refere a uma reunião específica de louvor e de adoração a Deus. A palavra eclésia, ela significa chamados para fora. Então se refere a todas as pessoas que Deus chamou para fora do mundo, para fora do pecado, e trouxe para o grupo de pessoas salvas e pessoas escolhidas para adorarem a Deus. Por que que no nosso estudo nós vimos a importância de detalharmos bem esse conceito? Porque atualmente tem surgido uma ideia de igreja diferente da ideia do Novo Testamento. A gente vê muitos cristãos hoje dizendo assim,
mas a igreja somos nós. E para servirmos a Deus, nós não precisamos de uma igreja para congregar. Nós não precisamos de um templo. Então eu posso ser crente em casa, do meu jeito, com as minhas ideias sobre a Bíblia, com os meus pensamentos sobre a igreja, e andar da forma que eu quiser, mas não preciso estar fazendo parte de uma congregação. Isso não é um pensamento bíblico de igreja. Isso não é uma compreensão que está de acordo com a compreensão da palavra de Deus. Isso é uma compreensão liberal, é uma compreensão que eu creio que, como Jesus falou assim, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu creio que isso é uma tentativa do inferno, uma tentativa do diabo, de dar um entendimento diferente daquilo que as Escrituras ensinam, para poder desviar as pessoas, porque na própria compreensão da palavra igreja, na etimologia da palavra, o valor semântico é um valor de coletivo. Então, quando você fala eclésia, não é uma pessoa, nem são pessoas separadas. Eclésia é um coletivo. Então, é uma congregação de pessoas reunidas num lugar específico para adorar a Deus. Então, não se pode pensar em igreja com pessoas deslocadas, cada um no seu canto, e isso é a igreja. Que alguém diz assim, não, mas a igreja, ela é o corpo espiritual de Cristo. Quando Jesus fala de igreja aqui, ele não está falando realmente de templo, de barro, de tijolo. Ele está falando de uma organização espiritual, mas uma organização espiritual composta de várias pessoas unidas para adorar a Deus. Então, quando se traz essa ideia nova de igreja, onde cada um é crente em casa do seu jeito, é uma ideia que esquarteja o corpo de Cristo. A Bíblia usa várias figuras que nos levam a compreender claramente que a igreja só é a igreja como um corpo unido, como uma organização eclesiástica estruturada. Por exemplo, Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 13, e também na carta aos Efésios, ele chama a igreja de corpo. Ele diz que a igreja é o corpo de Cristo e que nós somos os membros desse corpo. Então, o corpo ele é composto de vários membros. Quando esses membros estão desmembrados, desligados entre si, o corpo ele está esquartejado, ele é um corpo morto e não funciona. Se você pegar um membro e amputar do corpo, a partir do momento que ele é desligado, aquele membro é morto. Não tem mais vida, não tem mais função do corpo, né? Então, para que a igreja seja um corpo, tem que haver a necessidade dos seus membros estarem unidos, congregando, servindo a Deus, adorando ao Senhor. Jesus também nos mostra a necessidade de congregarmos, quando no capítulo 15 do Evangelho de João, ele diz, eu sou a videira e vocês são os galhos, ou vocês são os ramos, né? Quando ele se apresenta como a videira, ele se apresenta como a fonte vital da árvore, aquela que tem o caule e que tem as raízes, onde está a essência da vida da árvore, no caule e nas raízes. Os galhos dependem do caule da árvore. E ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então, o ramo, para estar vivo, ele vai desenvolver isso no contexto desse texto de João capítulo 15, ele precisa estar ligado na videira. E ele diz, todo aquele ramo que está em mim não dá fruto, ele é cortado e seca e é lançado fora do fogo, fazendo uma referência ao inferno, né? A condenação para aqueles que não dão frutos estando no Senhor. Então, nós percebemos o que? Essa ideia de uma igreja na figura da árvore.